Sem eles, o seu negócio não existe. Por isso, é preciso cuidá-los. Inspira. Respira. E não pira. Olá, amoras! Como é que vocês estão do lado daí? Como vão as coisas? Chegamos para mais um episódio desse podcast, não é mesmo? O assunto de hoje é muito importante. Stakeholders, eu sei que é uma palavrinha assim, que às vezes dá um nervoso, mas hoje você vai quebrar esse nervoso, não é isso, Kel? Exatamente, esse é o nosso papel, quebrar os nervosos da empreendedora. Exatamente. E o que é que eu sempre peço todo episódio, Kel? Vem, Amoura. Menina, ela fez até uma performance hoje. Vem, Amoura. Curte, A lua tá em compartilha. leão. Curte, compartilha. Se inscreve no nosso canal do YouTube, é muito importante para que o nosso trabalho chegue a mais pessoas, vocês sabem disso. Comenta, deixa a tua opinião, tua sugestão, conta a tua história, compartilha com as amigas empreendedoras, porque a intenção é essa, é que todas nós estejamos aqui juntas nesse espaço de papo sincero sobre negócios. Exatamente. E aí, eu acho que a grande primeira pergunta que a gente pode fazer para começar esse episódio é: o que é stakeholder? Stakeholder. Vamos. Eu até hoje eu não achei nenhuma palavra que traduzisse na realidade, na literalidade, a palavra stakeholder. Só um segundo, gente. Minha vela tá quase morrendo, Kel. É o vento, não, da janela? Eu fiquei pensando. É o vento. Eu botei a vela ali no lugar do meu difusor, só que minha vela tá quase morrendo, mas eu tava querendo o cheiro da vela, então vai ficar ali, tá? Mas stakeholder, eu nunca achei uma palavra que traduzisse literalmente, né? Mas o que a gente pode trazer de ideia é toda pessoa que suporta a sua empresa, que sustenta a existência da sua empresa de alguma forma, direta e indiretamente, internamente e externamente, né? Esses são os tipos de stakeholder que a gente vai falar daqui a pouco, mas qualquer pessoa que influencia a existência da sua empresa é um stakeholder da sua marca, né? Exatamente. E aí a gente entra na parte justamente dessa que eu falei agora há pouco, direta, indiretamente, interna, externamente, como é que funciona isso? Diretamente. Antes. Vou pedir para você explicar para nossas empreendedoras por que é importante entender o que são os stakeholders. Eita! A outra esqueceu. A gente, como vocês sabem, a gente grava 4 episódios no dia, né? E aí eu fico aqui embaixo com a minha pauta e às vezes eu esqueci de olhar para baixo e olhar a pauta. Principalmente o que a gente já está no 3º episódio, estamos cansadas, a voz já está falhando. Então isso acontece, não é mesmo? Kel tá no banzo pós-almoço. Eu tô. Menina, eu tomei um cafezinho aqui, mas não tá. Mas daqui a pouco eu me empolgo aqui para falar. Mas eu queria que a gente explicasse um pouco, né, sobre por que é importante, porque eu sempre volto para aquele ponto. Eu sei que tem empreendedor ouvindo a gente, pensando, isso não serve para mim, minha empresa é pequena, eu trabalho sozinha. O que é que stakeholder tem a ver com o meu negócio? Explica, Rai, para elas, por que é importante elas entenderem um pouco sobre isso. A forma como você faz a gestão desses stakeholders, ou seja, como você lida com eles no dia a dia. E sim, mesmo você, pessoa sozinha, você tem um fornecedor. O fornecedor é um stakeholder, a gente vai entrar nos detalhes daqui a pouco, mas o seu cliente é o stakeholder da sua empresa, o principal, inclusive. Então, é importante você entender quem eles são, como eles consomem a sua empresa, como eles consomem as coisas geradas pela sua empresa, ou como a sua empresa necessita das coisas que eles fornecem.
Então, é importante a gente saber como tratar bem um stakeholder para poder ter um negócio sustentável, em curto, médio e longo prazo. E aí eu vou trazer um exemplo que um professor meu já contou numa aula de branding, e ele estava falando que ele foi fazer uma entrevista com um dono de uma empresa, porque o dono estava querendo contratar ele. Então, ele foi para essa reunião, essa primeira reunião dele era meio proposta, meio entrevista, sabe? E aí ele foi para essa reunião e chegou lá, e a secretária do cara disse assim: ah, seu fulano, senta aí que daqui a pouco ciclano chega. E o cara atrasou. E aí, quando ele foi questionar a secretária fez assim: ah, ele sempre faz isso. Ele diz que atrasa porque as pessoas dão mais importância pra gente que atrasa. Ah, meu professor, muito bem caladinho, fez: tá bom, tá certo. Voltou e sentou lá. Esperou, o cara chegou com 45 minutos de atraso. 45 minutos. E aí sentou, fez a reunião, nananã, e o meu professor, ele adicionou 45% de aumento no preço inicial do serviço. Olha só. A quantidade proporcional ao tempo de atraso que ele ficou esperando. Além de tempo ser o nosso recurso mais escasso, né? Assim, eu acho um desrespeito com o tempo É o desrespeito, é a falta de compromisso, é o desrespeito. Profissional, exatamente. E aí ele aumentou, e então o que aconteceu? O dono da empresa teve uma má gestão de um stakeholder, nesse caso, um todo de serviço direto, né, que ia reconstruir a marca dele, e teve uma perda financeira, e eu sempre gosto de trazer esses exemplos financeiros, porque eu sei que é os exemplos que vocês mais escutam, porque toca no bolsinho. Então, teve uma perda aí de 45% a mais do que ia pagar. Por quê? Porque foi desrespeitoso, né? Então, a gente entender quem são os nossos stakeholders, qual a importância deles, como a gente pode lidar com eles no dia a dia é fundamental para evitar situações difíceis e constrangedoras e, enfim, como essa, né, Kel? E aí, vamos entrar, então, agora eu posso entrar na parte dos tipos, né? Fique à vontade. Só para confirmar aqui. Mas eu tô olhando a pauta. Agora eu voltei meu olhar para a pauta. Como vocês sabem, sempre que eu olho para baixo, eu tô olhando para a pauta. Inclusive, eu percebi que a gente esqueceu de dar o recado, né, Kel? Sim, o recado da vida real. Estamos em casa, que mora perto do aeroporto, vai passar um avião, na frente de uma obra vai bater um prego. A gente vai ouvir daqui, tá certo? Só vai, essa nossa introdução só vai mudar um pouquinho no dia que a obra ia acabar, né? Aí vai ter mais obra. Ou quer se mudar. Ou eu me mudar, mas no momento é isso que temos. Exatamente. Pandoca está ali agora, neste momento, muito bem deitada, mas eu não pude brincar com ela após o almoço, e aí ela já jogou 3 bolinhas para mim. Então, assim, ocasionalmente ela pode latir, ela pode ficar um pouco mais nervosa, então ela pode fazer aparições aqui neste podcast. A mascote do podcast, não é mesmo? É isso, é a vida real acontecendo, vocês já estão, eu tô doente, então vez ou outra vai ter um... Se acostumem. E é isso, sigamos então. Existem vários tipos de stakeholder. Eu gosto de classificar, na verdade, em 4 tipos, mas que na verdade são 2. Mas é basicamente o seguinte: stakeholder direto, e aí a gente tem o interno e o externo, e o stakeholder indireto, que também tem o interno e o externo, tá? Então, um exemplo. Um stakeholder direto interno é um funcionário, um possível funcionário da sua empresa. Ao mesmo tempo que um stakeholder direto externo é um cliente. Aí a gente vai para a segunda coisa, stakeholder indireto interno, que é o filho do funcionário, é a esposa do funcionário. São pessoas que vão, de certa forma, bater, né, no seu funcionário, e ele pode estar com algum problema que no trabalho isso vai influenciar. O que foi?
Eu falei alguma Foi coisa. engraçado falando que pessoas vão bater no seu funcionário. Descer-lhe o cacete, não é mesmo? Mas É, nós entendemos. É só porque obrigada. baixou a quinta série aqui. Obrigada pela compreensão. E aí, e os externos, de stakeholders indiretos externos, podem ser, por exemplo, só um momento, gente, a campanha da minha casa tocou e não tem muita gente para chegar aqui em casa. Então eu vou deixar vocês com o Kel e eu já volto, tá bom? Tá bom. É isso, amouras, amadas e senhoras, é a vida acontecendo. Já já Rai volta para a gente continuar o assunto dos stakeholders internos e externos, né? E eu sempre gosto de trazer essa explicação de como esses temas que a gente está trazendo aqui, principalmente nessa leva de episódios, que é uma leva de episódios que a gente decidiu deixar um pouco mais voltada para a educação empreendedora. A gente começou falando sobre como você começa a empreender do zero. A gente trouxe o episódio anterior falando sobre processos. Agora a gente está falando sobre os stakeholders e no próximo episódio a gente vai falar de criação de conteúdo. Então, são 4 episódios que, na nossa opinião, são uma base muito importante para você que está começando a empreender, né? Então, a gente tem ali o como iniciar do zero, com algumas noções e experiências que a gente trouxe para vocês. A gente tem essa parte dos processos, que também é uma parte interna, né? Leva mais em consideração o ambiente interno da empresa. E agora a gente está meio que saindo um pouco, né, com esses conceitos só do ambiente interno, indo também para o externo, que é o caso dos stakeholders e o caso da criação de conteúdo, que a gente vai falar no episódio seguinte. Então, veja que essa leva de 4 episódios, ela foi realmente bem pensada para dar a vocês essas ferramentas, tanto para vocês tratarem coisas dentro, internamente, no negócio, de estrutura, de base do negócio, quanto para agora o ambiente externo. Todas curiosas para saber quem tocou a campainha Daiane nesse momento. Não, eu levei um susto, porque assim, para tocar a campanha precisa passar pela portaria, né? Aí eu não tenho olho mágico. Eu falei, tipo, quem é? Mas foi o zelador que foi trazer o condomínio, inclusive que eu já paguei. Ele veio me entregar boleto, já pago, eu fico logo nervosa. Tá. O bom é que já foi pago. É verdade. Matou nossas curiosidades. Mas, bem, e aí a gente voltando lá na parte de stakeholder externo e indireto que a gente tem, são fornecedores de matéria-prima. Mas fornecedores de matéria-prima não seria direto, externo direto? Sim, se ele for fornecedor literalmente direto seu, mas imagina que você é uma fábrica de calçados, perdão, você é uma loja de calçados. A sua loja de calçados, ela tem um fornecedor, que é a fábrica de calçados. A fábrica de calçados tem um fornecedor, que é quem fornece o pano, o couro, enfim. Se falta matéria-prima para esse fornecedor primário, que está lá atrás, que você provavelmente não vê, vai impactar no seu negócio aqui na frente. Ou no aumento de preço, ou no aumento de preço, ou na falta do produto, né? E pode ocasionar uma queda nas suas vendas, eu ia dizer uma derrubada. Nossa. Uma queda nas suas vendas. Então, assim, é importante a gente entender quem são os nossos stakeholders diretos e indiretos. Como é que a gente se relaciona com eles? Como é que a gente pode geri-los de forma, de fato, correta, né? De uma forma empática, de uma forma amigável. E aí eu já ouvi de muita gente dizendo assim, tudo bem, mas você fala sobre isso empático, amigável, mas é aquele fornecedor que é grosso. Aí você tem 2 opções, ou você continua tratando ele de forma ok, ou você troca de fornecedor. Exatamente. E faz uma coisa diferente. Essa questão também de você entender quem são seus stakeholders, de você observar, de você analisar,
como você citou essa questão da matéria-prima. É importante até para, no momento que aconteça alguma intercorrência, que alguma coisa mude no mercado, na forma como você produz e entrega o seu produto ou o seu serviço, você tenha mais facilidade de se adaptar, porque você sabe exatamente com quem você precisa tratar, o que é que você pode usar para substituir, de repente, algum recurso que foi descontinuado, né? De repente você tem um fornecedor que ele fazia a coisa de um determinado jeito e aí a matéria-prima que ele usava foi descontinuada, ele substitui, isso vai impactar na produção do seu produto ou do seu serviço, vai impactar no padrão que você entregava até então para o cliente, vai impactar na satisfação do cliente. Então é uma coisa meio que em cadeia, assim, né, Rai? É por isso que é importante a gente ter essa visão assim, mais ampla. Era justamente isso que eu ia completar agora. Você completou perfeitamente, Kel. Porque às vezes a gente olha para o nosso negócio, né? Tem gente que olha e tem uma visãozinha aqui assim. E aí não percebe que existe um cenário muito mais amplo. Lá quando, na Ressurgir, quando eu falo de plano de negócio, de modelo de negócio, uma das partes que a gente olha para esses stakeholders, e uma das partes que a gente olha é para essa questão da macroeconomia, das demandas internas. Isso é muito esquecido e isso impacta diretamente. Imposto, então o governo influencia diretamente. Então, se a economia mundial ela está indo mal, o governo ele pode sim estar indo mal, não é regra, mas pode, e consequentemente isso vai refletir nos seus impostos, nos impostos da sua empresa. Então, veja, não é só o que está aqui na sua frente. É um cenário muito maior que a gente precisa observar. A gente vem falando aqui no podcast, né? Quando eu voltei, que eu estava falando sobre que a gente tinha feito essas demandas nesses próximos episódios muito educativos, é porque a gente vem falando muito interno. Todas as coisas que a gente precisa trabalhar internamente, aí um ponto aqui, um ponto ali externo, mas o externo ele é muito válido para a vida útil de um negócio, né, Kel? E, Rai, eu tenho a impressão de que dentro do que a gente fala que é o mercado digital, do empreendedorismo digital, as pessoas não têm, muitas pessoas não têm esse olhar para o macro. Né? Acha que construir um negócio é só ali ter uma arroba, é só criar um conteúdo ali, o cliente só vai vir dali do ambiente da internet, e não é isso, gente. Se você está construindo a empresa para crescer, como o Rai estava falando aí dentro da Ressurgir, eu sou aluna dela, e uma das primeiras coisas que a gente faz é uma análise de mercado, é olhar para o mercado. Né? É olhar para fornecedor, é olhar para políticas macroeconômicas, é olhar para a nossa região, é olhar para o que está ao nosso redor e que não necessariamente é o que acontece nessa dinâmica do digital. Então, peguem já essa chave e aprendam a olhar para isso, a ter essa visão diferente. É isso que vai fazer com que você se destaque de quem está nesse rolê de empreender e que só está aqui, ó, olhando para feed de rede social, sabe que é importante também, criar conteúdo é importante, estar antenada do que acontece é importante, mas é uma parte de criar um negócio para durar, né? Exatamente. É porque, novamente, eu volto naquele ponto, eu sei que às vezes parece chato, a gente não tem educação em empreendedorismo. E aí, um negócio digital, ele tudo bem, ele pode ter uma existência no digital, mas ele também tem uma existência no mundo físico, no mundo offline. E essa existência do mundo offline demanda muitas avaliações. Até porque, vamos pensar, a gente tem um negócio digital, mas o que é que fez com que a gente, na pandemia, tivesse um boom na venda dos cursos online, por exemplo? Foi a pandemia. Foi um vírus, tudo que aconteceu externamente, no mundo offline e não no digital. A gente estava tendo uma crescente? Estava. Eu estou no digital desde essa época e eu sei que a gente estava tendo uma crescente. Mas era uma crescente que estava ali regulada. Bem gradual, bem gradual. Era né? Gradual. E aí, com a pandemia, fez... Então, vamos estudar esse panorama de mercado, sabe? Eu acho interessante que muita gente entra no empreendedorismo hoje em dia, principalmente no empreendedorismo digital, Kel, achando que é fácil, que é prático. Foi o que a gente falou lá no episódio
acho que uns 2 episódios atrás, sobre começar um negócio. E aí, quando se depara com todas essas demandas de estudo, de envolvimento, de entendimento, se assusta e às vezes rejeita e se afasta. Sabe? Então, eu acho que a gente precisa sempre ter atenção, porque isso impacta diretamente, tudo isso impacta diretamente no seu negócio. Para ter um negócio sustentável, com uma vida útil longa, você precisa estar prestando atenção em todas essas questões. E aí a gente segue para uma coisa, diria que um pouco mais aprofundada, que eu posso até conversar um pouco com a galera da CLT. Porque quem é seletista tem sim, é um stakeholder da empresa, né? É um funcionário de alguma empresa. E aí, para você que é empreendedora, que tem uma empresa, que tem funcionário, vamos combinar uma coisinha. Alinhamento de discurso e de expectativa. Isso é uma coisa que as empresas, elas pecam muito. E a sensação que eu tenho é que quanto maior a empresa vai ficando, mais elas vão pecando nessa questão. Né? O discurso é X. Ah, é amor, é alegria. A gente sabe que não é amor e alegria que bota o pão na mesa, nem que bota dinheiro dentro de um caixa de uma empresa. Mas aí você ajusta o seu discurso. É amor, é alegria, mas é lucro também, né? Agora, tenho muitas pessoas que eu conheço que estão decepcionadas com a empresa que trabalham, porque entrou a empresa tinha um discurso X, a empresa agora mantém um discurso X, mas tem uma conduta Y. Por quê? Porque tudo bem, a gente está nesse período ainda pós-pandemia, a gente está revivendo, né, vários efeitos da pandemia ainda, e aí precisava ser ajustado esse discurso, alinhado à expectativa, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante que muita gente deixa a Deus dará, sabe? O que é que tu acha, Kel? Cara, isso é uma das coisas mais comuns que acontecem. E a importância da gente também estar trazendo essa visão de empreendedorismo, não só fazendo conteúdo de ganhe X seguidores fazendo não sei o quê, mas fazendo conteúdo de empreendedorismo de verdade, é para que você, eu, Rai, que estamos começando a empresa, que ainda não temos equipe, que hoje trabalhamos sozinhas, quando a gente tenha essa equipe, quando a gente tem essa empresa maior, com mais stakeholders atrelados a ela, a gente já tenha essa mentalidade voltada, né, para esse alinhamento de discurso, de alinhar aquilo que a gente prega com as ações que a nossa empresa tem. Porque no caso, por exemplo, do funcionário, né, do colaborador, né, aí você pode, muitas vezes, as pessoas podem pensar, tá, mas não gostou, tá insatisfeito, tem um monte de... Eu já ouvi muito isso, acho que todo mundo já ouviu. Tem um monte de gente na fila, teve que mudar mesmo, e é uma coisa meio arbitrária, né, a gente sabe que, infelizmente, ainda existe esse tipo de comportamento por parte das empresas, quando eu falo, né, vindo da direção mesmo das empresas. Ah, mas é assim, tem que mudar, não gostou, tem muita gente aí querendo entrar. O quanto você perde quando você não alinha esse discurso? O quanto você se atrapalha na gestão do seu negócio, tem prejuízos quando você não se atenta ao fato de alinhar o seu discurso com aquilo que você está fazendo, com a ação que você está tomando. Né? Então, é uma coisa muito... diversos prejuízos. Qual é a forma que você quer conduzir a sua empresa? Porque essa forma arbitrária de todo mundo ter que se adaptar ao que eu quero agora, que é uma forma bem antiga, mas que infelizmente ainda persiste, essa forma arbitrária, uma hora ela vai estourar em algum lugar. Uma hora você não vai ter mais quem queira se associar a você, a sua empresa, a sua marca. Uma hora você não vai ter pessoas que queiram e que trabalhem satisfeitas e que gerem resultado e que vistam a camisa do seu negócio. Justamente porque você não se preocupou em trazê-las para perto, fazendo esse alinhamento, tanto funcionário, quanto fornecedor, quanto qualquer outro stakeholder que trabalha junto a você. Eu tenho muitos amigos que são empreendedores, mas eu também tenho muitos amigos que ainda são seletistas, né? Que não querem empreender e coisas desse gênero. E aí teve uma época dessas que eu saí com esse grupo de amigos
E aí tava todo mundo conversando e dividindo esses problemas, essas questões, né? De tipo, desalinhamento do discurso da empresa, com o que de fato era praticado. E o que me chamou muita atenção, tem um terminho que a gente usa no corporativo, que é turnover. Turnover é a quantidade de pessoas, de giro de pessoas dentro da sua empresa. Quantidade de pessoas que sai e que entra. E o ideal é que uma empresa ela tenha o mínimo de número. Vai acontecer, então precisa ter uma taxa ali, mas o mínimo de turnover possível, porque isso significa para o mercado que a empresa. Isso já mostra para o mercado que a empresa não é uma empresa sustentável. Né? Quando esse número é muito alto, é muito elevado. E aí, teve uma pessoa que fez, saíram 11 pessoas da minha empresa, porque o discurso era X, e aí voltou, a pandemia acabou, voltou, aí tá tendo muita volta ao presencial, não sou contra o presencial. Na realidade, eu gosto muito do home office, eu acho que se eu fosse trabalhar no CLT, eu trabalharia no híbrido, porque eu também gosto do contato com as outras pessoas, etc. E aí ela fez, mas aí eles tornaram isso inflexível. Tem que ir para o escritório. E pessoas que entraram inicialmente com o contrato de home office. E não foi perguntado à pessoa, olha, você no contrato tá ali, vai fazer uma modificação de contrato. Você aceita vir totalmente para o presencial? Qual a sua melhor forma de trabalho? Simplesmente foi imposto que seria um presencial. Mudaram o contrato, inclusive, sem falar com esses funcionários. E aí, eles simplesmente, muitos deles se demitiram. Muitos deles se demitiram porque moravam em outro estado. Mano, como é que você contrata uma pessoa que vai ser home office, justamente, que é de outro estado, que já sabe que não tem como vir morar aqui, não está disposto a mudar a vida, e aí, do nada, você pivota a empresa para não, temos que vai ser presencial. E aí, no final das contas, você vai fazer o quê? A pessoa vai vir para cá? Você vai bancar a vinda da pessoa para cá? Porque esse é outro ponto, sabe? Então, assim, tá vendo que tem um discurso, e o discurso permaneceu o mesmo. A melhor empresa, o melhor ambiente, tá todo mundo trabalhando assim. Então, assim, então, assim, esse alinhamento de discurso, tudo bem se a empresa mudar, se a empresa evoluir, se a empresa entender que o modelo de negócio que estava trabalhando antes não é mais funcional e precisa mudar para um outro. Mas aí precisa juntar os funcionários e informar isso e deixar muito tranquilo a saída desses funcionários. E a empresa também arcar com a consequência de que, se sair o funcionário, vai precisar repor. Ouvi muito isso dessas pessoas. A empresa não para, né? Trabalhando. A empresa não para, a gente está trabalhando por 3 pessoas, porque foram demitidos e não, ou se demitiram e não foi colocado ninguém no lugar. Tem líder arrancando a cabeça, porque tá precisando de gente, e a empresa não bota no lugar. Então, assim, o que é que se percebe? Que nada foi alinhado. Né? Quando a gente fala desse mundo, dessas empresas um pouco maiores, minhas senhoras, a gente está falando também de benefícios. É através dos benefícios, muitas vezes, que você ganha um funcionário. Nem só do salário em si, mas do benefício. E quando você promete e oferece o benefício, mas não entrega, é uma grande chance das expectativas desse funcionário serem frustradas. E aí, quando a gente fala em prejuízo, o que Kel falou, a gente está falando de prejuízo financeiro, a gente está falando prejuízo de mão de obra, a gente está falando de prejuízo de imagem da marca, isso, porque a imagem vai ser detonada. Eu fui chamado para entrevista na empresa tal. Não vá não, que a empresa é assim, assado. A gente está falando de perda de talentos. E eu sei que muita gente olha para mim e revira o olho quando eu falo perda de talentos, mas veja, imagina que você tem um cara, um Steve Jobs da vida, que foi quem foi, dentro da sua empresa, e você simplesmente faz o que a Apple fez, né? Demitiu o Steve Jobs em algum momento. Foi uma perda de talento, óbvio, foi para a elevação dele e ele voltou muito melhor. Mas o ponto foi uma perda de talento. E se ele tivesse ficado melhor numa outra empresa? Será que a Apple existiria hoje em dia?
E como é que isso se aplica ao meu dia a dia? Quando você vai abrir uma vaga, se você é MEI, você tem direito de pelo menos um funcionário, e se você é ME, ou se você é MEI e quer contratar prestadores de serviço, isso aí é livre. Mas aí, o que é que acontece? Você tem que entender quais são os benefícios que você está oferecendo para esse contratado, para esse prestador, e se de fato esses benefícios estão alinhados com a cultura da sua empresa, com o que você prega dentro e fora dela. Porque senão você vai ter uma expectativa frustrada, funcionários frustrados, e é aí que a gente já vai para os resultados disso. Funcionários frustrados e chateados com a empresa não entregam o seu potencial. Não entregam. E assim, são coisas que, como você falou, muita gente pode estar ouvindo e revirando o olhar, mas é porque a gente se acostuma, né? Ah, mas é assim que acontece. Ah, mas é assim mesmo. É desse não adianta. Cara, essas pessoas que falam, e eu falo essas pessoas, quem é dono de empresa, quem é empresário, essas pessoas que dizem, ah, mas é assim que acontece mesmo. São as mesmas pessoas que no longo prazo veem a empresa definhar. Porque esse tipo de coisa que a gente está falando aqui é o tipo de coisa que é um passinho atrás do outro para você cair com a sua empresa no abismo, quando você não cuida disso. Para mim, uma dessas perdas assim ainda mais significativas, Raidas, que você falou aí, né, a perda de financeira, a perda de talentos e a perda com a imagem da marca, para mim a perda com a imagem da marca, ela é assim, sabe, extremamente preocupante. Porque você é a imagem que você mostra para todos os seus stakeholders. Então, hoje é um funcionário que não quer mais trabalhar contigo e que diz para outras pessoas: eu não trabalho ali, não, que é terrível. Amanhã é um cliente que saiu decepcionado. Por quê? Porque você não cuidou do funcionário. O funcionário não atendeu bem. A experiência do cliente foi péssima. Você não Duas resolveu. histórias. Só para não esquecer, duas histórias, Kel, do que aconteceu de uma coisa dessa. Uma foi eu trabalho no meio da comunicação, trabalhei por muito tempo, e aí, na época que eu tinha agência, teve uma agência que tinha um cliente, essa agência era grande, e aí ela tinha equipes para cada cliente, certo? E aí, uma pessoa da equipe, essa cliente dessa agência era uma amiga minha. E aí, a diretoria da agência resolveu demitir uma pessoa da equipe dela. E era a pessoa que ela tinha mais diálogo, que entendia o que ela queria passar, que conseguia, junto com ela, trazer isso para a agência. E aí eles demitiram essa pessoa porque. Não lembro o que foi, mas foi uma besteira. Foi algo assim. Eu acho que teve alguma relação com essa questão de presencial físico. Não faz muito tempo isso, faz uns 2 anos. Então já estava rolando essa coisa do presencial e home office. E aí demitiram essa pessoa. Eu sei que simplesmente essa pessoa saiu, não falou nada. E aí a minha amiga tinha o número direto dela. E perguntou: nossa, eu fiquei sabendo hoje, eu fui notificada que você saiu, o que foi que aconteceu? Nananã. Passou-se. Essa minha amiga estava desenvolvendo um projeto com essa agência e estava voltando, e estava dando errado, e as coisas não andavam, e estava dando problema, e estava dando problema. E aí ela foi falar com essa menina, dizendo assim: ah, eu tô sentindo tanta tua falta, faz tanto tempo, e a gente tá ainda naquele projeto. E a menina respondeu: como assim naquele projeto? Eu saí e deixei aquele projeto pronto. Como vocês ainda estão aí? E aí ela contou toda a história, a menina fez: não, eu saí, deixei o projeto pronto. A menina tinha o arquivo, mandou para minha cliente, sabe o que minha amiga, sabe o que minha amiga fez? Se demitiu como cliente da agência, no caso, demitiu a agência e contratou a menina por fora. Porque a menina estava com uma equipezinha pequena, ela tinha alguns prestadores de serviço que ela indicava, e aí contratou a menina por fora e foi-se embora. Olha, uma má gestão de uma funcionária que causou uma má gestão de um cliente que causou um dano geral. Exatamente. E aí, na hora, essa empresa pode pensar, né? Essa empresa que eu digo, a direção da empresa, quem está ali tomando as Uhum. decisões. Ah, que vai então, vão vir outros.
Só que, meu amigo, uma hora os outros param de vir também, viu? Olha, uma coisa que eu aprendi até antes de começar a empreender, cada cliente ele é importante. Não deixe para reconhecer a importância do cliente quando você não tiver mais nenhum. Aí você sai atrás de um e de outro cliente, porque na hora que eles estavam para ir embora, ou que eles foram embora, você não foi resgatá-los, você não cuidou bem deles. Não deixe para ser aquela máxima, né? A gente só dá valor quando perde. Não faça isso Não. no seu negócio, nem com seus clientes, nem com bons fornecedores, nem com parceiros de negócios, né? Com seus stakeholders, não deixe para valorizar essa rede em torno do seu negócio quando ela estiver já bem defasada. É algo que a gente tem que manter, que cuidar. É por isso que é importante ter essa noção do que a gente está falando aqui e fazer essa análise. Quem são os meus stakeholders hoje? Quem são meus fornecedores, né? Porque é aquele fornecedor que na hora de um aperto, na hora que você está, sei lá, você trabalha com produto físico, tem uma época de muita produção. Poxa, e aquele material, aquela matéria-prima está escassa no mercado. Se você tem uma boa relação com ele com o que seu você vai contar. fornecedor, cara, ele vai te atender, né? Ele vai dizer lá para a equipe dele, olha, eu sei que tá uma agonia, mas é para dona fulana. Faça ali para ela, tem que entregar para ela atender os clientes dela. Eu já vi muito isso acontecer. O cara tá sem condições de atender, mas é porque é aquela cliente dele que precisa daquela matéria-prima que ele vai lá e ele entrega. Por quê? Relacionamento, cuidar de quem trabalha e de quem influencia diretamente o seu negócio. Da mesma forma que você faz com o outro que está ali na sua cadeia também. Por isso que eu falo, é uma cadeia. Você cuida, você é cuidado e o negócio, as relações ali, elas vão fluindo, né? E o lucro chega para todo mundo. Exatamente. Tem um termo, e é a segunda história que eu tinha esquecido, eu lembrei agora de novo, era a seguinte. Existe, que nem é uma história em si, mas vamos lá. Existe um termo chamado, trazendo essa ideia de prejuízo da marca, né, que é a pior de todas, existe um termo chamado valuation, que é quando a sua empresa, você quer avaliar o preço da sua empresa, e vamos lá, voltando lá em História das Marcas, eu falei que a empresa, em 1980, deixou de ser avaliada apenas pelo que tem dentro, ou seja, pelos seus bens e funcionários. Ela passou também a ser avaliada pela visão de mercado. E aí, quando você vai vender uma empresa, quando você quer... Na verdade, se você tem uma empresa ME, você já pode fazer um valuation. Ah, como é que você faz isso? Você contrata um profissional, de preferência, porque é difícil pra caramba para fazer. Para mim, é uma das piores matérias do branding, na verdade. Uhum. Quando eu estudei, eu fiquei tipo... Mas a gente tem essa coisa de avaliar o preço da marca para o mercado. E aí, se você tem... Como é feita essa pesquisa de valuation? É feita pesquisa com ex-clientes, com clientes e com funcionários, mas com ex-clientes, com ex-funcionários, com ex-fornecedores. Então, se você tem uma imagem ruim com esses ex-clientes, funcionários e fornecedores, você vai quebrar a sua cara e o preço da sua empresa ele vai ser derrubado, ele vai bater no chão. E aí, ai, mas está muito longe da minha realidade. Eu sou MEI, tudo bem, mas se um dia você for ME, se um dia você tiver esse crescimento, se for uma coisa que você queira, por exemplo, porque eu até estava contando a Kel ontem, que esse meu calendário aqui, ele é de uma empresa que ela fechou. E ela fechou porque a empreendedora, a dona da empresa, quis fechar porque queria novos desafios. E aí, o que é que ela podia ter feito em vez de fechar? Ela podia ter feito uma avaliação de mercado, caso ela quisesse, e vendido a empresa. Se esses funcionários, ou ex-clientes, ou, enfim, os ex da vida, não gostassem da empresa, ela ia vender por um preço muito barato. Né? Então, vamos pensar aí, talvez fosse de fato melhor fechar do que vender. Exatamente. De fato, e veja, ela era uma ME, era uma empresa que não era tão grande, atendia o Brasil, tinha um faturamento ok, mas não era uma multinacional, não era uma empresa milionária.
era uma empresa que é a classificação de empresas que mais rodam a economia do país. Então, assim, não é só para o grande, isso vale para você também. Se você, hoje em dia, de pequeno, prejudica um cliente, de qualquer forma que seja, prejudica um funcionário, prejudica um fornecedor, isso vai voltar para morder você lá na frente. Isso vai derrubar o valor da sua empresa. E não é. E quando a gente... essa consciência de negócio hoje. E quando a gente fala sobre isso, sobre essa questão de erros com funcionários, com fornecedores, enfim, com clientes, de prejudicar, na verdade. Quando a gente fala de prejudicar, a gente não está falando de erros que acontecem, de problemas, né? Porque isso vai continuar acontecendo. É muito da forma como você lida com isso, como você maneja isso. Né? A sua empresa ela começa pequenininha e ela vai crescendo. Quando você tem essas noções, já adianta muito o serviço, porque você já tem mais ou menos uma direção de como fazer, mas você vai errar em algum momento. Só que o problema não é errar, é corrigir. Né? Eu sempre falo aqui das minhas experiências também, assim como o Rai, e quando eu trabalhei no cinema, uma das coisas que eu aprendi foi a questão do senso de urgência da gente resolver um problema que está afetando a experiência do cliente. Então, você trabalha, quem trabalha ou já trabalhou no cinema sabe, né? Quem só vai assistir filme nem imagina, mas quem trabalha já trabalhou sabe. Pode parar a máquina, pode faltar energia, pode acontecer uma série de problemas, né? Dentro daquela experiência, dentro daquela operação, que vai afetar a experiência do cliente. Pode acontecer, vai acontecer. O que é que faz diferença? É você estar de prontidão para resolver, você ser rápido, em pelo menos dar uma satisfação para o cliente. Em pelo menos o filme parou, você chegar na sala, vai alguém na sala falar com o cliente. Vai alguém na sala. Eu achava muito legal, porque lá no cinema que eu era gerente, a gente já tinha uma equipe tão redondinha na época, a gente já se dava tão bem, as coisas rodavam tão direitinho, que quando acontecia algum problema desses, eles eram muito assim ágeis. Eu, por exemplo, se eu não estivesse lá fora na operação, se eu estivesse na gerência, as meninas, uma ligava para mim, Kel, a sala tal parou. E eu já ia correndo para resolver. A outra já ia para dentro da sala só para dar uma satisfação para o cliente. Dizer, gente, a gente viu que o problema aconteceu e a gente já está tentando resolver. E nisso eu já estava correndo do outro lado para resolver. E aí, se conseguisse resolver rápido, show de bola. Se fosse uma coisa que não conseguia resolver, realmente parou, quebrou a máquina, eu já estava ali com a carta na manga do que fazer para resolver. Né? Isso é o processo que a gente tinha ali na operação já estava super redondinho por conta desse senso de urgência em resolver, por conta dessa cultura que a gente criou de ter essa agilidade. Agora imagina, Kel, né? Imagina se você, como líder, tratasse algum desses funcionários mal. Será que esse sistema ia estar redondinho? Será que essa equipe ia estar redondinha? Não ia. Não ia. Porque o funcionário, quando ele está de mau humor, não ia ter essa ligação. Ou então não ia ter a ligação. Podia ter a ligação, mas não ia ter a outra indo lá. Deixa que ela resolve, que se dane. Então, assim. Logo aquela postura, né? Quando a pessoa se sente bem onde ela está trabalhando, quando ela é respeitada, quando ela é colocada, quando a gente falou lá da questão dos processos, né, no outro episódio, quando a pessoa ela se sente parte daquilo, ela se sente parte do processo, ela literalmente veste a camisa, como eu imagino que qualquer dono de empresa queira. Né? Ela, na hora que acontece um problema, ela não se isenta, ela não diz, isso não é problema meu, isso não é da minha função. Ela tenta ajudar, pelo menos. Ela diz, não, ela se sente, ela não é uma questão que se eu posso ajudar, eu vou lá. Nem que seja para dizer, a gente está resolvendo. Né? Então, isso é muito da gestão que você faz dos seus funcionários, obviamente, e isso, obviamente, também serve para prestador de serviço. Quando a gente fala de prestador de serviço, ele não é único e exclusivo seu, certo? Ele atende você e também outros clientes dele, no caso.
E aí, se você quer que um prestador de serviço vista a camisa da sua empresa, como é que você vai fazer ele querer vestir a camisa da sua empresa se você não tem os processos corretos dentro da sua empresa e quer pedir as coisas para ele em cima da hora? Ou se você não valoriza financeiramente e quer pedir as coisas em cima da hora, ou então a mais. Isso é uma vivência que tanto eu como o Kel já tivemos como prestadoras de serviço, de ter que dizer não, ou então de ser muito esmigalhada para poder dizer não, porque queria de fato estar ali com a marca, queria ajudar e etc., mas não era valorizada financeiramente, não era valorizada pessoalmente, né? Não existia uma contrapartida. Não existia a contrapartida. Era aquela, trazendo mais uma máxima nesse episódio, venha a nós e vosso reino nada, né? Então, assim, quando a gente fala de stakeholder, eu sei, o nome ele pode assustar, mas vamos trocar esse nome então para cliente, fornecedor, prestador de serviço, funcionário, todo parceiro mundo de negócio. parceiros de negócio, todo mundo que vai suportar essa empresa. Exemplo de dentro aqui do pod, como é que funciona o pod, né? A gente tem a reunião de pauta, a gente define em conjunto as pautas, define se vai ter convidado, quem seria o convidado, faz toda essa definição. Depois da reunião de pautas, a gente tem a gravação. Se o convidado for conhecido por mim, eu mando mensagem. Se for porque é o que eu mando mensagem. Se não for conhecido de nenhuma de nós duas, aí a gente vê quem é que vai mandar mensagem. Aí vamos para a gravação. Fizemos a gravação. Como é que a gente divide? A produção de conteúdo no Instagram, nas outras redes sociais, é de Kel. O YouTube é meu. Então sou eu que faço capa, sou eu que faço a descrição do vídeo. Do mesmo jeito que é Kel que faz os posts do Instagram, que faz as legendas, que faz os cortes do podcast. Mas ela só pode fazer o corte do podcast se eu editar o vídeo também. Porque aí eu já edito o vídeo direitinho, já mando para ela editado. Então, veja, aqui é uma parceria de negócio e tem essa dinâmica. A gente acertou muito tudo isso lá na primeira reunião do podcast. Agora vai que, sei lá, Kel me tratou mal, a gente não conversou, o que não acontece nunca, porque Kel não me trata mal, nem eu a ela. Mas, assim, e mesmo se acontecesse, a gente tem a dinâmica também de sentar e conversar, porque temos inteligência emocional, mas digamos que Kel me tratou mal. Eu não gostei, fiquei emburrada. O que é que eu vou fazer? Eu vou atrasar, eu posso atrasar o máximo possível a entrega dos episódios editados. E editado, quando eu falo, é colocar vinheta, a gente não faz edição, corte, essas coisas muito, não. Uma vez ou outra só que acontece, quando o barulho é muito grande e tal. Mas assim, eu posso atrasar a vida de Kel. Kel pode atrasar a minha vida. Ela pode não fazer, pronto. Teve um episódio que eu quis postar no meu perfil. Eu bati em alguma coisa, não sei se fez um barulho aí. Mas eu queria postar no meu perfil pessoal, né, no meu perfil da minha marca, uns cortezinhos do episódio de branding. E aí, Kel ia fazer o corte do episódio para o Insta do podcast. E aí, Kel me mandou, fiz esses cortes aqui da tua fala para tu usar no teu Instagram. Eu podia, ela não precisava fazer isso se eu não tratasse ela bem. E aí, isso eu tô trazendo para um episódio, uma situação bem próxima de vocês, para que vocês entendam o que a gente tá falando. Não é tão distante a realidade. A gente não precisa ir para Apple, Steve Jobs ou cinemas de grande porte. A gente pode ir para o nosso dia a dia. Exatamente. Né? Quando a gente aprende isso e aplica isso, né, com os nossos stakeholders, cara, é aquela pessoa que é aquele cliente que pode até aparecer outra marca no mercado oferecendo o mesmo serviço, mas ele é tão bem atendido, a experiência dele é tão incrível com você que ele vai preferir se manter com você, ele vai indicar você. É aquele funcionário que pode até ter uma outra proposta de trabalho, mas ele se sente tão bem ali que ele sabe que não vai valer a pena mudar. Ele tem tanta perspectiva de crescimento junto com você, ele se sente tão reconhecido, inclusive em termos financeiros, que ele vai decidir se manter com você. É aquele prestador de serviço ou aquele fornecedor que nunca na vida quer deixar de trabalhar com você, porque você paga em dia, porque você valoriza o trabalho dele, porque você tem uma relação de respeito, né? Então, assim,
é relacionamento, é cuidado, é gestão dos nossos stakeholders, desde que a gente é eu presa até que a nossa empresa cresça do tamanho que a gente imagina e quer que ela seja. Eu tenho um amigo que é o que ele trabalhou numa empresa que era o dono, aí tinha o chefe do setor dele, tipo, a empresa tinha no total menos de 10 pessoas, acho que tinha 8 pessoas. E aí ele saiu porque ele recebeu uma oportunidade, assim, muito grande fora, que inclusive até o próprio dono da empresa disse, meu filho, vá, eu não tenho nem como competir com isso. Mas ele foi tão bem tratado em todo o processo, né? Quando ele saiu da empresa, foi no fim do ano, a empresa tinha bonificação, deu a bonificação a ele, não porque ele foi demitido que ele deixou de receber. E aí, ó, valorização financeira, mas adentro o trabalho era tão tranquilo, era tão legal, era numa área que ele gostava muito também. E aí, até hoje, ele disse: se um dia eu tiver a oportunidade de voltar para a empresa X, eu voltaria. Ele fala com o dono da empresa até hoje, com o ex-chefe dele até hoje, manda mensagem, eles mandam mensagem de volta perguntando como é que estão as coisas. Então, assim, olha o relacionamento duradouro, olha a propaganda boa. Ele já indicou vários amigos para trabalhar nessa empresa. Então, olha a coisa boa que você acaba tendo no final. E aí, para a gente começar a finalizar essa pauta, né, a gente finalizar esse episódio, eu lembrei de uma coisa que acontece ainda muito no mercado das empresas maiores também, mas tem algumas empresas, alguns empreendedores que têm essa cabeça. Que é assim, é muito importante que os seus stakeholders internos, os seus prestadores de serviço, funcionários, tenham noção das suas metas e objetivos como empresa, para que eles te ajudem a chegar lá. Porque eu conheço muita gente que diz assim, para que eu vou dizer a meta financeira da empresa? Fulano vai saber que a empresa fatura pelo menos tanto se eu disser a meta financeira. Aí vai querer logo um aumento, aí vai querer não sei o quê. Veja que mentalidade pequena. Cara, se é claro para o seu funcionário a definição de metas e objetivos, se você faz constantes monitoramentos e feedbacks, né? E o feedback não é só seu para ele, não, é ele para você também. Uhum. A probabilidade que você vai ter de ter uma empresa que atinja essas metas, esses objetivos, e que está em constante evolução, e que tem um funcionário, ou um prestador de serviço, ou um fornecedor com você, vestindo a camisa, é muito maior. Então não precisa esconder as coisas. Não é transparência até a página 2. Óbvio, tem coisa que o funcionário não precisa saber. Ele não precisa saber a cláusula do contrato de sociedade se você tem uma sociedade. Tipo, por quê? Porque é uma informação, literalmente é informação desnecessária. Mas isso não vai agregar nem mudar nada na vida dele. Mas metas e objetivos é fundamental para que ele saiba onde é que a empresa está querendo ir. E para que ele se engaje nisso, né? E aí Exatamente. você saber mostrar, apontar qual é a meta, qual é o alvo, você direcionar as pessoas e fazer com que elas se engajem naquilo. Você saber cobrar, saber monitorar, né, como tem que ser feito, e você também comemorar junto com essas pessoas quando você alcançar suas metas, seus objetivos. Você saber fazer esse caminho de não só cobrar, mas também trazer para junto na hora boa, né, na hora de comemorar. Eu acredito muito nessa forma de gerir, né, um negócio. Acredito muito. E desde que eu trabalho na CLT, desde que eu trabalhava, eu venho com essa mentalidade, né? Dessas coisas que a gente está falando aqui, que para muita gente, infelizmente, ainda parece muito absurdo, desnecessário, né? Só não parece quando a água começa a bater na bunda, literalmente, que aí todo mundo começa a correr para resolver, né? Mas eu sempre acreditei muito nisso e eu sempre pensei de que quando eu comecei a empreender, eu sempre pensei, cara, como tu falou, né, Rai? Eu aprendi o que fazer, aprendi também o que não fazer. Então, como é que eu quero construir o meu negócio? Que tipo de negócio é esse que eu quero construir?
sabe? Eu quero construir um negócio, eu estou construindo um negócio que serve aos meus sonhos, que serve ao que eu quero realizar na vida, mas que principalmente também serve às pessoas enquanto clientes, enquanto parceiros, enquanto futuros funcionários meus. Então, eu quero que o meu negócio ele transborde para outras pessoas de maneira positiva, através do que eu vendo, né, e através da minha presença na minha comunidade, na minha sociedade. Então, para mim, essa é a melhor forma de se pensar uma gestão, de se pensar um negócio e que a gente, a partir desse nosso trabalho aqui no podcast, que é trabalho e que é bate-papo também, a partir dessa nossa comunicação, a gente também se conecte com outras mulheres que têm essa visão de construir esse tipo de negócio, que serve a elas, aos sonhos delas, mas também servem aos stakeholders, né, à sociedade de uma forma geral. Exatamente. E é com essa mensagem super positiva que a gente termina o episódio de hoje. Sempre lembrando a vocês de nos seguir no Instagram, @do pod @podinpira, IRNpira. O meu é Rayane Esther, Rayane com Y e 2 N's, STHE. O de Kerlane Real. E estaremos sempre à disposição nos comentários, nos directs. Venham conversar com a gente, que a gente gosta muito, viu? Até o próximo episódio. Beijo, tchau!